Quanto ao aspecto temporal, é simples. A incidência do ISS se dá no momento em que o serviço é prestado, não no momento em que o serviço é contratado. O ISS deriva da realização de um serviço e não da contratação de um serviço. Portanto, é preciso que haja a efetiva prestação do serviço. O fazer tem que ser entregue, o fazer tem que ser concluído, e não a contratação apenas, ok? É que às vezes as coisas são na mesmo instante, você contrata e já faz, e aí então essa diferença não existe. Aspecto quantitativo. No que diz respeito à base de cálculo, a lei estabelece que a base de cálculo é o valor bruto do serviço. Portanto, é quanto vale o serviço. Ainda que sobre o serviço o cara vai pagar outros impostos, o valor do serviço todo é o que está incidindo o ISS. Há algumas discussões hoje que excluem da base de cálculo do ISS alguns outros impostos. Quem tiver mais interesse nisso, depois a gente conversa. Então, algumas decisões que excluem da base de cálculo do ISS, outros serviços eventualmente, mas isso é uma discussão para quem tiver algum interesse a mais. Alíquota. A alíquota, ela é no mínimo de 2% e no máximo de 5%, definido por lei, né? Quer dizer, a lei complementar que estabelece o mínimo de 2% e o máximo de 5%, e aí o município tem a autonomia, a competência, a atribuição de estabelecer essas alíquotas, ou seja, de 2 a 5 ele vai dividindo pelos serviços. Médico é 2, colocação de vidro é 3, então o limite mínimo e o limite máximo a ser escolhido pelo município para cada uma das atividades, ok? E os dois aspectos fundamentais, eu vou antecipar aqui muito resumidamente, a gente na aula vai se expandir, que são ao mesmo tempo o aspecto espacial e que nos leva ao aspecto pessoal. Por quê? Porque quando o serviço é prestado num determinado município, em que se envolvem apenas pessoas do mesmo município, a situação é simples. Portanto, Tomador de Santos contrata um prestador de Santos a ser realizado um serviço em Santos. Acabou, óbvio, que o local é Santos e, portanto, o credor é Santos. A grande dificuldade é quando a gente começa a embaralhar essas hipóteses. Por exemplo, um prestador de Guarujá é contratado por um tomador em Santos. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque a lei, em tese, ela define como regra geral que o imposto deve ser pago junto ao município onde está o prestador do serviço. Isso é uma regra horrorosa. Aliás, o STJ, nos últimos 20 anos, já tinha definido que essa regra não é justa. Essa regra é ilegítima. Deve-se ter sempre como local da prestação do serviço o local onde o serviço é prestado. O raciocínio é muito lógico. O STJ estava certo. Portanto, o STJ definiu em 20 anos que o ISS não importa onde o prestador tenha domicílio, não importa onde o prestador tenha sede. O que importa é o local onde o serviço é prestado. Portanto, se eu contrato alguém de Quixeramobim, em Santos, e ele vem prestar o serviço em Santos, é em Santos que deve ser. Tanto esta regra é a melhor, que no artigo 3º, que trata desse local, há 22 incisos que usam essa regra do STJ. Esta que é a mais legal, que é o local onde o serviço é prestado. Aliás, o imposto é sobre serviço prestado. Então nada mais lógico do que imaginar como sendo o local onde o serviço é prestado. Não onde está o prestador, porque isso é onde foi feito o contrato. 22 incisos usam essa regra. Mas algumas decisões judiciais ainda causam muito problema, porque definem como como município credor o município onde o prestador tem sede. Algumas decisões são absurdas. Por exemplo, recentemente decidiu-se que no caso da lavanderia, o ISS deve ser pago onde a roupa é recolhida. Vamos imaginar, eu tenho uma lavanderia em Santos e o meu cliente é um hospital em Cubatão. Eu vou lá em Cubatão, pego a carga e trago para lavar em Santos. O STJ diz que deve ser em Cubatão. Meu Deus do céu, em Cubatão não há serviço nenhum. Eu não contrato uma lavanderia para recolher roupa. Eu contrato uma lavanderia para limpar, lavar roupa. E a lavagem é em Santos. Análises clínicas. O STJ decidiu que o ISS deve ser em favor da cidade onde é feita a coleta. Mas ninguém contrata um laboratório para fazer coleta. Você contrata um laboratório para fazer o exame. O exame é feito em Santos. Ah, mas ele coleta num posto lá em Cubatão. Mas a coleta não é o serviço. É um meio. O fim é o exame. Então a gente vai discutir muito sobre isso em sala de aula, porque é uma grande confusão sobre o que
se pode entender como local e, portanto, como credor. O local onde o serviço é prestado ou o local onde o prestador tem o seu domicílio, a sua sede. E com isso a gente vai discutir também a questão de quem será o devedor, o prestador ou eventualmente o tomador do serviço por responsabilidade tributária. Abraços!